Fala galera, tá começando o primeiro episódio do podcast Quarentenando com Literatura e hoje a gente vai falar sobre um escritor renomado e muito conhecido aqui, que é o Rubem Fonseca. Rubem Fonseca foi um escritor brasileiro, nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais. Mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança e lá graduou-se em Direito. Nos anos 50, ele iniciou sua carreira na polícia como comissário, em um distrito policial em São Cristóvão. E esse período foi fundamental para grande parte dos seus livros, porque esses livros retratam acontecimentos vivenciados por ele na polícia. Seus livros têm como temática violência urbana, assassinato, erotismo, tem uma linguagem ácida, com palavrões, enfim, coisas que constroem as obras do Rubem, que fazem com que essas obras sejam uma coisa única, uma coisa dele. E a sua carreira na polícia foi de destaque, e ele foi até convidado a se aprimorar nos Estados Unidos. Lá ele estudou administração de empresas na New York University. E ao voltar para o Brasil, ele deu aula de direito em algumas universidades do Rio de Janeiro. Já na década de 60, Rubem já não trabalhava mais na polícia e passou a atuar como roteirista no IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Esse órgão era vinculado ao regime militar. E por conta disso, muita gente afirmou que ele teria apoiado o golpe militar de 1964, o que ele negou. Rubem é considerado um dos grandes nomes da literatura brasileira. Já recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio Camões, que é o mais importante da língua portuguesa. Rubem Fonseca morreu esse ano, em 2020, com 94 anos de idade, vítima de um infarto. E um dos grandes sucessos escritos por ele foi o livro Feliz Ano Novo. Foi até censurado após ser publicado porque era considerado contrário à moral e aos bons costumes. E é sobre um conto nesse livro, que tem o mesmo nome, Feliz Ano Novo, que a gente vai abordar nesse podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Guilherme José e agora eu vou apresentar o resumo do conto Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca. No conto somos introduzidos à história dos três assaltantes, Pereba, Zequinha e o narrador, que são personagens sarcásticos e muito impiedosos. A história conta a noite de Réveillon, onde eles vão saquear, vão roubar uma casa de bacanas, que era como eles chamavam os ricos naquela época. Não necessariamente naquela época, para deixar claro. E aí eles não têm o que comer na noite de Réveillon e vão atrás disso, vão atrás de pertences e comida. Portanto, eles assaltam uma casa de luxo no Rio de Janeiro, na Zona Sul, assaltam um carro e vão atrás dessa casa. E aí o assalto ocorre em estupro e mortes. E aí, depois de fazerem esse assalto, eles voltam para casa, escondem os pertences roubados na casa, no cômodo separado da casa, na casa de uma senhora que vive em cima da casa deles. E daí é isso, vivem felizes para sempre e eu desejo-lhes um feliz ano novo. Olá, eu sou aquele que vai introduzir vocês à análise do nosso conto, que detém o nome de Feliz Ano Novo, uma obra feita pelo brasileiro Rubem Fonseca. Neste conto, somos introduzidos a um trio de assaltantes que invadiram uma casa do Rio de Janeiro, conhecido por Pereba, Zequinha e o narrador, sendo ambos personagens bem sarcásticos e impiedosos, que praticam vários atos de violências inimagináveis que serão explicados com o decorrer do nosso podcast. A história narra desde a coleta de recursos, sendo armas, derivados, como a senhora que morava no mesmo apartamento, a imaginação fértil e doentio do trio, onde eles imaginam atos do tipo que eles podem praticar com as ferramentas adquiridas e execução de tudo, imaginado numa casa com 25 pessoas, ocorrendo durante uma festa, que teve desde estupros a assassinatos a sangue frio, e serão explicados com o decorrer do trabalho. Analisando os contos de Rubem Fonseca, é bem perceptível que quase em todos os seus contos, como presente aqui em Feliz Ano Novo, é bem perceptível como ele utiliza bastante do quesito violência nas suas obras. E muitos podem até achar que a violência gratuita e chula, que é do jeito que é mostrada nos contos de Rubem,
é simplesmente pra chocar, mas na realidade tem um fundo muito importante no que ele quer passar com seus contos. Por meio dessas palavras de baixo calão e essa descrição realista e bizarra da realidade, que o autor consegue criticar e conseguir transparecer em seus textos e contos a violência absurda que acontece nas ruas brasileiras. O que acaba resultando numa descrição muito precisa e crítica sobre a situação caótica que se encontra no nosso país. É perceptível também que até mesmo o seu estilo narrativo, de preferir transparecer as coisas em primeira pessoa, dá um estilo diferente, uma característica especial ao estilo de texto de Rubem. O fato de Rubem também escrever os seus textos majoritariamente em primeira pessoa também tem o intuito de passar um pouquinho mais de personalidade aos personagens, mostrar como eles reagem às situações, de um certo modo, aproximar mais o leitor do personagem para saber características de sua classe social, o porquê dele fazer certas ações, o porquê dele pensar de certa forma, por causa dessa aproximação que o escritor faz do leitor. E com essa aproximação, Rubem consegue humanizar muito bem os seus personagens, mesmo que num universo completamente caótico e absurdo, que é praticamente uma paródia da nossa própria sociedade. E com isso, humanizando cada vez mais os personagens, Rubem consegue trazer uma realidade muito grande aos seus contos. Por mostrar esses personagens, por mais estranhos e bizarros que sejam, por mais absurdos e satíricos, que eles realmente se espelham na nossa sociedade com a solidão, o sentimento de insegurança, a violência e os objetivos que eles têm, por mais sejam fúteis e basicamente comuns. É notável também que no conto de Feliz Ano Novo de Rubem Fonseca, várias situações violentas e absurdas são contrapostas com situações comuns e normais do dia a dia. Como se ele quisesse afugentar a situação bizarra que acabou de acontecer, com o intuito de tratar a situação absurda que acabou de acontecer com a mesma naturalidade que aconteceu a situação comum. Isso tem um intuito de mostrar o cinismo e a hipocrisia que existe na cidade atualmente, existe na sociedade atual civilizada. Rubem Fonseca também tenta mostrar em seu conto o grande problema de desigualdade que existe no Brasil, principalmente nos personagens. Temos ali os personagens que protagonizam o assalto, e temos ali as pessoas que sofrem o assalto. As pessoas que protagonizam o assalto, que fazem o assalto, são as pessoas que vivem à margem da sociedade. E as pessoas que sofreram o assalto são as pessoas que vivem privilegiadas pelo sistema, são a elite. O Rubem também tenta destacar a diferença no tratamento, tanto que os que vivem à margem falam como as pessoas que são similares a eles sofrem com a polícia e tal, enquanto as madames estão escolhendo os vestidos caros que vão usar no Réveillon. O Rubem também tenta ilustrar para as pessoas esse problema de desigualdade que existe no Brasil entre as pessoas que vivem à margem e a elite. Bom, logo no início do conto já é possível observar a marca que o escritor Rubens deixa nos seus contos. É uma linguagem ácida, muitos palavrões, gírias, e o conto vai apresentando os personagens e a história como um todo pra gente, de forma branda, de forma bem devagar, usando sim das suas linguagens impróprias, até que a gente vê a primeira bizarrice que um dos integrantes está cometendo, que na minha opinião foi a masturbação quase que em público para quem quisesse ver, visse, e falando de uma mulher, das mulheres em geral, como uma forma de objetificação, tratando elas como objeto. E mais pra frente é mostrado o que esse tipo de pensamento pode acarretar. Mas antes disso, o conto vai mostrando o caráter de cada um e mostrando o quanto o mal já está banalizado na cabeça deles. Eles tratam o mal não mais como uma coisa inacreditável, uma coisa bizarra, mas sim como
algo que já está presente na vida deles, algo que eles já estão acostumados tanto a lidar, tanto alguém fazendo mal para eles, quanto eles para alguém. E nessa banalização do mal, eles acabam entrando em um consenso de que eles podem invadir uma casa, fazer reféns, comer, ter um bom ano novo, e na cabeça deles achando que tem o direito sim de fazer isso. E é o que eles fazem, eles vão, a gente começa a acompanhar de forma mais aflita nessa hora. Eles chegam na casa, eles abordam as vítimas, e aí é um dos detalhes que me chocou, que foi uma dura crítica do escritor à cultura do estupro, que um dos integrantes do grupo, ele leva uma das mulheres para cima e trata a mulher como um objeto e não quer saber se ela tá com medo, se ela tá sentindo dor. Ele só quer a satisfação e o prazer próprio, e bate nela como se ela fosse um animal, sem ter qualquer ressentimento. E na história ainda é justificado como se a culpa fosse dela, meio que uma culpabilização da vítima, dizendo que se ela tivesse ficado quieta, se ela não tivesse resistido, ela não teria apanhado, ela não teria sofrido tanto o quanto ela sofreu. Então isso mostra uma crítica dele, uma crítica muito construtiva, uma crítica muito interessante sobre a cultura do estupro. Assim como várias críticas ao decorrer da história, a banalização do mal e diversas outras sobre a discriminação. Bom, é isso. Mas enfim, é isso. É nóis.